Olá, pessoal. Hoje vamos estudar uma nova classe de antibacterianos, que é a classe das sulfonamidas. Aí vem aquela dica para aprender o nome dos fármacos das classes, né? Todas as sulfonamidas começam com sulf. E por que sulf, né? Porque elas têm enxofre na composição. São fármacos sulforados, são fármacos que contêm enxofre, por isso esse prefixo sulf. E diferente de alguns antibacterianos que nós vimos que são chamados de antibióticos, porque são produzidos por micro-organismos, como é o caso até dos aminoglicosídeos, né, da streptomicina, das penicilinas, das cefalosporinas, as sulfonamidas, assim como as quinolonas, são fármacos sintetizados totalmente em laboratório. Então, vocês podem encontrar alguns livros chamando esses antibacterianos de quimioterápicos, que é o termo para as substâncias produzidas em laboratório, os antibacterianos produzidos em laboratório, diferente daqueles de origem de produção de micro-organismos, que são os antibióticos. Bom, e essas sulfonamidas começaram a ser desenvolvidas em 1935. E como nessa época se dispunha de quase nenhum antibacteriano, né, porque as penicilinas foram descobertas em 1929, mas só começaram a ser produzidas na década de 40, dá para se imaginar que eram fármacos muito utilizados. E por conta desse uso excessivo, foram aparecendo as cepas resistentes. Hoje é mais comum cepas resistentes às sulfonamidas, apesar de que existem também muitas bactérias ainda sensíveis. E para a gente entender como é que as sulfonamidas vão agir, é interessante conhecer um pouquinho a estrutura química. Então, aí no slide vocês têm duas estruturas químicas. Uma é a do ácido para-aminobenzoico, e outra é um exemplo de uma sulfonamida, a sulfanilamida, ó, começando aqui por sulf. Qual a diferença mais marcante aqui entre elas? A presença do átomo de enxofre. Então, toda sulfonamida tem um anel benzeno comum ao PABA com um átomo de enxofre ligado. É essa ligação do enxofre que vai fazer a diferença e que vai ser responsável pela ação das sulfonamidas. E por que criar uma substância semelhante ao ácido para-aminobenzoico? Porque se descobriu que as bactérias, para sintetizar ácido fólico, elas precisam de ácido fólico, assim como nós, só que a diferença é que nós adquirimos o ácido fólico da dieta e as bactérias sintetizam o seu próprio ácido fólico. E sintetizam a partir de quem? Do ácido para-aminobenzoico. Então, essas sulfas são chamadas de fármacos antimetabólicos. Elas interferem numa via metabólica das bactérias por serem semelhantes estruturalmente com um metabólito importante para as bactérias, que é o ácido para-aminobenzoico. Aqui nesse esquema dá para a gente entender melhor como é que elas vão agir. Então, a ação delas é por semelhança estrutural a um metabólito necessário para o funcionamento das bactérias. As bactérias fazem o quê? Sintetizam ácido fólico, utilizando o PABA como um dos substratos para a síntese desse ácido fólico. E quem vai participar dessa síntese de ácido fólico é a enzima chamada de hidropteroato sintase, que é que vai fazer a ligação da pteridina com o PABA. Só que lembra que as sulfonamidas são parecidas estruturalmente com o PABA, sendo que tem um átomo de enxofre ali. E elas vão competir com o PABA pela dihidropteroato sintase. Vão se ligar a essa enzima e impedir que ela dê início à síntese de ácido fólico. Primeira coisa, vamos interromper a síntese de ácido fólico. Vai se ligar a todas as enzimas? Não necessariamente, né? Quanto maior a quantidade de sulfonamidas, maior a inibição da dihidropteroato sintase.
Só que, para tornar essa ação das sulfonamidas ainda mais eficiente, em algumas situações elas são associadas a um outro antibacteriano, que é o chamado trimetoprim. Essa ação das sulfonamidas com o trimetoprim é o que a gente chama de ação sinérgica por bloqueio sequencial. O que isso significa? Numa mesma via metabólica, você vai conseguir bloquear diferentes áreas. As sulfonamidas inibem a dihidropiteroato sintase e o trimetoprim inibe a dihidrofolato redutase, que é a enzima que vai reduzir o ácido fólico em ácido folínico. Assim como nós, as bactérias precisam reduzir o ácido fólico em ácido folínico para que ele seja utilizado para síntese de bases púricas, de metionina, de glicina, de timidina, ou seja, para síntese de DNA, de RNA, de proteínas. Quando você impede a redução do ácido fólico para ácido folínico, você não vai ter essa síntese dessas substâncias importantes para a replicação bacteriana. E são fármacos de largo espectro, o que vai determinar uma bactéria ser sensível ou não à ação desses medicamentos é o fato dela produzir o seu próprio ácido fólico, dela ter essa dihidropiteroato sintase sensível à ação das sulfonamidas. E por que de largo espectro? Porque ela consegue inibir fármacos gram-positivos aeróbios, gram-negativos aeróbios, aí pensem nos vários gram-positivos, né? Como, por exemplo, estafilococos, estreptococos, gram-negativos aeróbios, tem Neisseria, tem Escherichia coli, Salmonella, Klebsiella, Proteus miriabilis, Pseudomonas, tem vários fármacos nesse grupo vários antibacterianos nesse grupo dos gram-negativos aeróbios. Além disso, elas agem também contra clamídia, que causa linfogranuloma venéreo, contra nocárdia, que é um actinomiceto, né, uma bactéria filamentosa, que pode causar pneumonia, abscessos cerebrais, principalmente em pacientes imunocomprometidos. E, além disso, as sulfonamidas têm ação contra protozoários também. Apesar de serem antibacterianos, elas conseguem inibir a dihidropiteroato sintase de toxoplasma e do plasmódio. Por isso que são úteis para toxoplasmose e para malária. Nesse caso, tanto da toxoplasmose como da malária, em vez de se associar sulfonamida com trimetoprim, se associa sulfonamida, aqui essas duas sulfonamidas que são as mais utilizadas, a sulfadoxina e a sulfadiazina, se associa com a pirimetamina. Por quê? Porque o trimetoprim não consegue inibir a isoforma da dihidrofolato redutase dos protozoários. Essa dihidrofolato redutase é uma enzima que reduz ácido fólico em bactérias, em protozoários e até nos humanos. Só que são isoformas diferentes. Algumas são sensíveis a um fármaco, outras são sensíveis a outros fármacos. O trimetoprim inibe prioritariamente a isoforma bacteriana. A pirimetamina inibe a isoforma dos protozoários, mais especificamente do toxoplasma e do plasmódio. E existem fármacos, como o metotrexato, por exemplo, que é um antineoplásico, que inibem a isoforma humana de dihidrofolato redutase, sendo utilizado dessa maneira no tratamento de alguns tipos de câncer. E, diferente de outros antibacterianos que nós vimos, as sulfonamidas não são classificadas pelo espectro de ação, como a gente viu para
por gerações, como a gente viu para cefalosporinas ou penicilinas, nem quanto a meia-vida, como é o caso da classificação das tetraciclinas, elas são classificadas pelo local de ação. Então, nós temos sulfonamidas que agem localmente, né, que são utilizadas em formulações de uso tópico, como é o caso da sulfadiazina de prata, que é usada para queimaduras, inclusive está disponível no RENAME, aquela Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais, né, que orienta a compra de medicamentos e a prescrição no SUS. Tem sulfatiazol, que é o nome comercial, né, Vagisulfa, que é usado em tratamentos ginecológicos, sulfacetamida, que tem no paraqueimol, tem no sunilcolírio, só para vocês terem uma ideia das várias formulações, né, então nós temos sulfonamidas de uso tópico, em formulação oftálmica, formulação ginecológica, em pomadas, sprays para uso na cavidade oral, como é o caso do colubiazol spray, que é a base de sulfacrisoidina, e temos aquelas sulfonamidas de uso de ação sistêmica, ou seja, são administradas por via oral e apresentam uma boa absorção, para que possam agir em diferentes locais, dependendo do sítio da infecção. Aqui, como exemplo, nós temos a sulfadiazina, né, que existe formulação para administração por via oral, é uma das sulfonamidas mais utilizadas. A sulfadoxina, sulfisoxazol, ó, tudo começando por sulf, e sulfametoxazol, que é associada ao trimetoprim, tem até um nome comercial, Bactrim, né, que é essa associação de sulfametoxazol com trimetoprim, que também está disponível no RENAME, já a formulação com os dois associados, que tem um efeito sinérgico e potencializa a ação das sulfonamidas quando elas são associadas ao trimetoprim. E existe a sulfadização intestinal, que é administrado por via oral e praticamente não é absorvido. Já dá para supor em que situação vai ser útil, né? A sulfasalazina é útil no tratamento de infecções intestinais, que aí o efeito dela vai ser direcionado ali para aquelas bactérias presentes na luz intestinal. Essas sulfonamidas, quando administradas por via oral, com exceção da sulfasalazina, que não vai ser bem absorvida, as demais são bem absorvidas e atingem boas concentrações plasmáticas. E, independente de ser por via oral ou por via intravenosa, uma vez chegando no sangue, elas vão se distribuir muito bem. O que é que significa um fármaco com boa distribuição? É um fármaco que consegue atingir diferentes partes do nosso corpo. Por exemplo, as sulfonamidas conseguem atingir boa concentração no líquor cefalorraquidiano, o que mostra que ela atravessa bem barreira hematoencefálica. Por que é importante saber isso? Se você quiser tratar uma meningite bacteriana por uma bactéria sensível à sulfonamida, elas vão conseguir atingir boas concentrações no sistema nervoso central. Atingem boas concentrações em líquido sinovial, ou seja, atravessam cápsula articular, líquido pleural, peritoneal. São fármacos que realmente se distribuem muito bem. O único problema é que tem essa boa distribuição, mas também atravessam barreira placentária. Se for o tratamento de toxoplasmose, né, uma toxoplasmose congênita, é bom ela atravessar a barreira placentária para poder atingir o toxoplasma que está presente no feto. Lembrando que ela só pode ser utilizada depois do primeiro trimestre. Mas, quando não é essa a finalidade, quando não é uma infecção no feto, atravessar a barreira placentária pode levar a alguns efeitos adversos. E ela é excretada também no leite materno. Então, cuidado com as gestantes, com as nutrizes, né, as mulheres que estão amamentando, porque
o fármaco tanto atravessa a barreira placentária quanto é excretado no leite materno. Chegando no sangue, elas vão se ligar principalmente à albumina. E é uma ligação variável, mas tende a ter alta taxa de ligação. E ao se ligar fortemente à albumina, elas têm muita afinidade à albumina, elas vão competir com outras substâncias endógenas ou outros fármacos que também se ligam a essa albumina. Por terem muita afinidade, elas terminam conseguindo se ligar e outras substâncias que iriam se ligar à albumina ficam livres. Isso vai servir para a gente entender os efeitos adversos que as sulfonamidas têm, as de uso parenteral, né? Ou as de uso oral que são absorvidas. Exerceram seu efeito, estão lá presentes no sangue, elas vão sofrer metabolização hepática, e essa metabolização vai inativar o fármaco. Ele vai ficar sem atividade bacteriana, porém, continua potencialmente tóxico. Os metabólitos das sulfonamidas podem se precipitar no pH ácido da urina, formando o que a gente chama de cristalúria, que é a formação de cristais na urina. Esses cristais que se formam são cristais pontiagudos. Existem outras situações que você tem formação de cristal. Lembram de gota? Gota é uma doença causada pela formação de cristais, só que nesse caso por cristais de ácido úrico. No caso das sulfonamidas, são cristais de sulfa. Enquanto os cristais de ácido úrico se depositam nas articulações, os cristais de sulfa vão se depositar no trato urinário. Eu dei o exemplo da gota para vocês associarem os cristais com estruturas pontiagudas que vão machucar, que podem produzir um processo inflamatório, dependendo de onde eles se depositem. Quando é que elas vão se precipitar? Quando essa urina fica retida por muito tempo. Lembrem disso também para a gente entender como evitar esse efeito adverso. E a eliminação desses metabólitos que tendem a se precipitar em pH ácido, como é o caso do pH da urina, se dá por filtração glomerular. Ou seja, o metabólito vai ser filtrado, vai chegar lá na bexiga, né, vai ser eliminado por via urinária, vai ser eliminado junto com a urina. E aí, para reduzir essa formação desses cristais, uma alternativa é o quê? Hidratar bastante o paciente. Se ele está hospitalizado e está fazendo uso por via intravenosa, por exemplo, fazer uma fluidoterapia adequada, mas se você prescreveu para o paciente fazer o tratamento em casa, no caso dos comprimidos de sulfonamida ou de sulfa com trimetoprim, sempre orientar para ele fazer uma boa ingesta de água. Não é dizer simplesmente aumente a ingestão de água, porque a pessoa que bebia um copo de água por dia está bebendo 2 copos, aumentou a ingesta de água, mas ainda assim não é suficiente. Orientar para ingerir cerca de 2 litros de água por dia. Claro que a quantidade de água necessária varia de acordo com o peso, né, até com o clima, né, dependendo do que o indivíduo vai precisar de água, mas em média, 2 litros de água por dia já garante que ele vai ter o quê? Uma boa filtração glomerular, e se ele está filtrando bastante, está produzindo bastante urina, não vai dar tempo desses metabólitos precipitarem e formarem os cristais. Então, ele tem que manter essa produção de urina adequada para evitar a precipitação e cristalização dos metabólitos, que é o que vai levar à cristalúria. Que aí, dependendo de onde ele se forme, você pode ter uma nefrite, uma glomerulonefrite, cistite, uretrite. Então, é bem simples, é só garantir uma boa hidratação. E, em algumas situações, pode-se fazer alcalinização da urina, mas isso é mais para corrigir, né? Porque também você não vai já orientar para fazer essa alcalinização para não correr o risco do indivíduo ter uma alcalose metabólica. Outro efeito adverso
Esse não é raro com sulfonamidas, é alergia. Tem muita gente que é alérgico à sulfonamida, então ficar atento também a isso, porque quando é alérgico a um tipo de sulfonamida, normalmente é alérgico a todas as sulfonamidas. E até pela própria estrutura do PABA, né? Alguns indivíduos podem até ter uma reação alérgica cruzada. Quem é alérgico à sulfonamida pode ter uma reação alérgica cruzada a outros fármacos que têm PABA na sua estrutura, como é o caso da procaína. Alguns anestésicos locais do grupo dos ésteres têm na sua estrutura ácido paramino benzoico, na sua parte do anel aromático. Então, você pode ter uma reação alérgica cruzada. Outro efeito adverso das sulfonamidas são os distúrbios hematopoiéticos, ou seja, alterações sanguíneas, que podem incluir aí a granulocitose, anemia plástica ou anemia aplásica, e esses efeitos adversos hematopoiéticos se dão por um efeito tóxico direto na medula. Pode ocorrer também trombocitopenia, com consequente diminuição de plaquetas e aumento do risco de sangramentos, e anemia megaloblástica, principalmente quando se associa sulfonamida com trimetoprim. Uma das formas de se tratar anemia megaloblástica é administrando ácido fólico. Só que se o indivíduo estiver usando trimetoprim, ele pode interferir na redução do ácido fólico. Para driblar isso, você já, em vez de prescrever o ácido fólico, você prescreve o ácido folínico, que já é a forma reduzida do ácido fólico. Isso não vai interferir na ação antibacteriana do trimetoprim, porque a bactéria não consegue captar o ácido folínico, como também a grande maioria das bactérias não capta o ácido fólico. Ela sintetiza e reduz o seu próprio ácido fólico. Um efeito adverso que tem que se ter cuidado com as sulfonamidas, principalmente em recém-nascidos, é o que a gente chama de kernícteros. O que é esse nome estranho? Esse nome se refere à precipitação e à deposição de bilirrubina no sistema nervoso central. E o que é que a bilirrubina tem a ver com sulfonamidas? Lembra que eu falei que sulfonamida tem alta taxa, alta afinidade pela albumina. E a albumina não está presente no nosso sangue para carregar fármaco. Ela está lá para se ligar a outras substâncias, as substâncias endógenas, como é o caso da bilirrubina. Bilirrubina se desloca ligada à albumina. Se o indivíduo está usando sulfonamidas, o que é que vai acontecer? Essa bilirrubina vai ficar livre. E o excesso de bilirrubina livre pode atravessar a barreira hematoencefálica, porque no recém-nascido, essa barreira hematoencefálica está mais permeável. Excesso de bilirrubina no sistema nervoso central pode se depositar em diferentes regiões, que é o que a gente chama de kernícteros. Então, esses kernícteros são depósitos de bilirrubina, devido à competição, né, das sulfonamidas com a bilirrubina pela albumina. Por isso que na própria Anvisa, né, que é a nossa agência reguladora de medicamentos, tem a orientação de evitar ou usar com precaução durante a gestação, devido ao risco de teratogenicidade, né, porque tem relatos de teratogenicidade em animais, e risco de produzir esses kernícteros no recém-nascido. Então, no último trimestre da gestação, deve-se evitar, bem como na amamentação, por conta dessa indução de kernícteros. Teratogenicidade, só lembrando, né, malformações acontecem no primeiro trimestre. Por isso que a gente vai ver que no caso de toxoplasmose, quando tem toxoplasma já no feto, no primeiro trimestre não se usa sulfonamida com pirimetamina, só após o primeiro trimestre. E sempre associado a ácido folínico, sempre, sempre.
Continuando os efeitos adversos, vêm as farmacodermias. E essas farmacodermias vão desde um prurido até algo mais grave, como esse descolamento epidérmico, ó, parece uma queimadura, forma bolhas e pode causar esse descolamento epidérmico. Síndrome de Stevens-Johnson e dermatite esfoliativa, que tem nessa outra imagem aqui, mas tem um outro também, e muitas vezes esse outro efeito adverso pode desencadear outras reações cutâneas, que é a fototoxicidade. Fototoxicidade é comum com alguns fármacos que se depositam na pele, mesmo após a administração por via oral ou parenteral, esses medicamentos se depositam na pele, como é o caso das sulfonamidas, das quinolonas, das tetraciclinas, e pela ação dos raios ultravioleta, já que o UVA consegue atravessar a epiderme e atingir a derme, por ação dos raios ultravioleta, você vai ter alterações na estrutura da molécula, produzindo metabólitos reativos. Daí a fototoxicidade, que pode desde a formação de placas até a formação de bolhas, como queimaduras. Prescrever os sulfonamidas, além daquele cuidado de aumentar a ingesta hídrica, orientar o paciente para evitar se expor ao sol, usar um bloqueador solar, uma camisa UV, né, se proteger dessa exposição ao sol, exposição direta ao sol, enquanto estiver fazendo uso de sulfonamidas. E em que situação esses fármacos são utilizados? Em que situações, né? São os fármacos de escolha para o tratamento da toxoplasmose, principalmente do adulto, né? Então, sempre associados à pirimetamina e ao ácido folínico. Fármacos de escolha para o tratamento de toxoplasmose, fármaco de escolha para o tratamento da nocardiose, aí nesse caso, né, que é uma bactéria associada ao trimetoprim. Pirimetamina e trimetoprim são inibidores da dihidrofolato redutase. Só que a pirimetamina age contra protozoários e o trimetoprim contra bactérias. Tratamento e profilaxia da pneumonia por pneumociste carine em pacientes imunossuprimidos, otite média, sinusite, exacerbação aguda de bronquite crônica, pacientes alérgicos a beta-lactâmicos, por exemplo, podem fazer uso de sulfonamidas. Outras situações em que elas podem ser utilizadas, infecções do trato urinário, apesar de que existem fármacos até mais eficientes, né, como é o caso de algumas quinolonas, ofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, que são muito eficientes para infecções do trato urinário, prostatites agudas ou crônicas, já que elas atingem boas concentrações, mas sempre se forem bactérias sensíveis à ação das sulfonamidas, né, óbvio. Doença invasiva por salmonela, lembra que ela age contra gram-negativos aeróbios? Salmonela é um exemplo de gram-negativo aeróbio. Malária por plasmódio falciparum não é fármaco de escolha para tratamento de malária. Existem outros antimaláricos mais importantes, mas é uma opção terapêutica. E, topicamente, para prevenção de infecções em pacientes queimados, principalmente quando associado com prata, né? Sulfadiazina de prata é um exemplo de algumas formulações para uso tópico. E encerramos o nosso conteúdo de sulfonamidas. Assim como para todo antibacteriano, o principal é usar racionalmente. Identificar qual o tipo de bactéria que está causando a infecção, para que se possa fazer a escolha adequada do antibacteriano. E não esquecer que o paciente pode ter comorbidades. Então, além da ação terapêutica, verificar quais são os efeitos adversos e se aquele paciente em questão pode fazer uso daquela classe de medicamento.